Cada dia é uma oportunidade para vencer. com coragem para encarar os desafios. Que demandam energia, estratégia e determinação. Nas quadras, Ou na empresa, a parceria faz toda a diferença. Confie na energia da Engie para o ponto de virada do seu negócio. Faça uma simulação. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Algumas escolhas mudam os rumos do seu negócio. Sua indústria pode continuar como está, ou pode produzir mais com menos. Seu varejo pode cortar investimentos para sobreviver ou reduzir despesas e crescer. Sua produção pode focar só nos desafios de hoje ou pode ser sustentável e melhorar o amanhã. Sua empresa pode consumir energia como sempre fez ou escolher a energia livre CEMIG e economizar até 35% na conta. Vem ser livre! Parte depois da nossa pausa, evento que traz foco para a relevância de trabalhar e seguir investindo em energias limpas, né? Seguimos então apresentando para você como esse panorama é positivo com o painel que aparece na nossa tela já já, e o tema é oportunidades com a abertura do mercado de energia. Eu convido então para esse debate Luiz Barroso, CEO da PSR, que vai mediar inclusive a nossa conversa. Bem-vindo, Luiz. Obrigada. Se juntam a ele Marcelo Loureiro, conselheiro da CCEE. Bem-vindo, Marcelo. Também, por favor, ao palco Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEEL. Túlio Rabelo, superintendente de prospecção e relacionamento comercial com clientes do Mercado Livre, da CEMIG. E Marcos Keller Amboni, diretor de regulação e mercado Engie Brasil Energia, por favor. Bom painel, pessoal, eu volto já já. Muito boa tarde a todos que estão aqui presentes e também a você que nos assiste virtualmente. Acho que é um prazer muito grande para mim fazer a moderação de um painel que vai discutir um tema fundamental, que é a possibilidade da portabilidade da conta de luz, agora sendo estendida a todos os consumidores conectados na alta tensão do sistema de transmissão, independente de volume de energia consumida. E aqui com colegas que temos, basicamente, quem é o responsável pela regulação setorial, Sandoval, aqui representando a ANEEL, quem é o responsável pelo mercado de energia elétrica brasileiro, aqui o Marcelo Loureiro, representando a CCE, e dois vendedores, aqui, dois grandes conhecedores, muito mais do que vendedores de energia, Marcos Keller, representando a Engie Brasil, e Túlio, representando a CEMIG. Eu brinquei com eles que eu vou terminar querendo comprar energia R$1 megawatt-hora de ambos, mas a ideia vai ser a gente aproveitar essa discussão para trazer para todos que estão aqui, para você, principalmente, que nos assiste, uma visão de o que é o Mercado Livre, quais são as oportunidades que ele traz, e quais são as conexões que a gente tem do Mercado Livre com todo o bloco discutido nas outras sessões desse evento, que é a pauta da sustentabilidade. O meu nome é Luiz Barroso, eu venho e represento a PSR, uma empresa de consultoria de energia, baseada no Rio de Janeiro, somos 150 pessoas, sou extremamente grato aqui a Exame, acho que na figura do Pedro, do Renato, do Lucas, de todo o time que realmente comprou a ideia desse evento, que tem como missão levar a informação e o conceito da energia para uma pauta que vai além da bolha do setor elétrico. A gente aqui quer discutir temas que têm que chegar cada vez mais ao consumidor, né, ao cliente de energia, que é a figura mais importante nesse arcabouço. Esse evento, preciso fazer o meu jabá aqui e já termino, ele precede um workshop que a PSR vai fazer no dia 12 de março, no Rio de Janeiro, então também você é convidado. É um workshop mais técnico, um workshop mais, aí sim, para a bolha do setor, mas que vai discutir muitos alicerces fundamentais para os temas que a gente tem. Eu não vou enrolar mais, eu queria começar jogando a bola para o Sandoval. E, Sandoval, você vem da ANEEL, né? A ANEEL ela tem a responsabilidade, acho que de zelar pela estabilidade regulatória e pelo ambiente que é criado para que o Mercado Livre se desenvolva. Então, eu queria te perguntar, começar, como é que você vê o momento atual do setor e como é que você vê esse processo da abertura do mercado aos clientes do grupo da alta tensão ocorrendo agora aí a partir de 1º de janeiro, né? Desde 1º de janeiro de 2024.
Obrigado, Barroso, pela pergunta inicial, mas aqui eu também gostaria muito de agradecer ao convite que foi feito para a Agência Nacional de Energia Elétrica, agradecer aqui na pessoa dos CEOs da Exame, o Pedro Mimica e o Renato Mimica e o Pedro Valente, CEOs da Exame, Barroso, um grande amigo e um profissional aí de grande referência e respeitabilidade no setor elétrico brasileiro. Marcelo, um dos conselheiros da Câmara de Comercialização de Energia, também cumprimento a Rose, que está aqui também, que já foi conselheira e ainda também contribui na CCE. Cumprimentar o Keller e também o Túlio, que estão aqui comigo, tendo o privilégio de dividir este painel. Bem, eu diria que se existem alguns momentos marcantes na história do setor elétrico, sem dúvida alguma, a abertura do mercado livre para os consumidores de alta tensão, esse é um momento que deve ser celebrado. Celebrado porque ele será um momento de ruptura para que nós possamos ter uma maior competitividade no setor, e, claro, uma competitividade saudável e sustentável, ela precederá e terá como consequências preços mais baratos, mais acessíveis aos consumidores de energia elétrica. Esse círculo virtuoso, ele buscará, terá, entre outras grandes vantagens, o preço por si só, ele não é só a questão mais importante, mas ela também servirá como acelerador para a penetração de fontes renováveis no setor elétrico brasileiro, ou seja, mais do que nós já temos atualmente. Porque, associado ao aspecto da escolha, ela tem algumas características que são tangíveis e outras que são intangíveis. E quem decidirá isso é o consumidor final. O consumidor final poderá, por exemplo, se buscar apenas os preços, ele terá um ambiente competitivo para adquirir a sua energia a preços mais acessíveis, mais baratos. Também, se ele quiser colocar uma característica que esteja mais aderente ao seu modelo de negócios, ao modelo de negócio dos seus clientes, ele poderá também fazer, porque ao comprar a energia, ele pode decidir que tipo de energia ele vai comprar. E aí, dentro da pauta do ESG, ele poderá, por exemplo, privilegiar empresas que tenham na sua cadeia de produção energias renováveis, por exemplo, empresas que tenham boas práticas de governança. Então, eu diria, Barroso, que é um momento a se celebrar, é um momento, além de celebrar, que nós temos que juntar energias para que nós possamos dar plenitude, completude, para que esse mercado se desenvolva com segurança, com transparência e que traga, sim, os seus efeitos benéficos que a gente tanto espera. Sandoval, é ótimo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, é uma agência fundada há mais de 20 anos, enfim, uma agência que é uma referência não só nacional do segmento de infraestrutura, mas internacional, tem um corpo técnico qualificado, tem um corpo diretivo muito qualificado também. Você é um exemplo dessa liderança técnica com racionalidade que a agência busca impor no setor, e a agência vem, ao longo do tempo, buscando sempre aperfeiçoar e facilitar, né, a vida do consumidor de energia, pelo menos no entendimento. Eu chamo a atenção aqui para todos os informes, as plataformas que a ANEEL disponibiliza publicamente no seu site. Vale a pena você que não conhece aqui o nosso setor de energia entender um pouco mais isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da agência, especificamente na abertura de mercado, né? O que a agência vem fazendo para essa nova onda da abertura e o que você acha que pode vir ainda por aí nos próximos anos? Bem, obrigado também, Barroso, pela pergunta, porque a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, que a gente tem convicção e, principalmente, quando você quando você consegue reunir no seu trabalho
o prazer de fazer uma coisa que você acredita e que tem como pano de fundo também servir ao público, servir à sociedade brasileira e ser lembrado por isso, é motivo de muito orgulho, e esse orgulho é dividido com todos os servidores e servidoras da Agência Nacional de Energia Elétrica. A agência ela tem precisamente 26 anos de fundação. Em 2022 nós completamos 25, em 2026, claro, mais um ano, 26 anos. E o Mercado Livre foi criado praticamente junto com a criação da agência. O legislador, naquele momento, ele criou o Mercado Livre e criou, claro, e na realidade, dividiu o que era o cativo em livre e cativo. De lá para cá, nós tivemos, sim, um desenvolvimento, um crescimento do Mercado Livre, mas ele precisava dar um salto. E eu considero que este salto que demos agora, ele vai preceder o grande salto, que é acessarmos o mercado, o consumidor de baixa tensão também acessar o Mercado Livre. Então, a agência, ela, alinhada à política de governo que foi definida, uma portaria governamental, decidiu um cronograma para abertura de mercado. E que, a partir de janeiro de 24, todos os consumidores do Grupo A poderiam ter acesso ao Mercado Livre. E também encomendou, nesta mesma portaria, que nós fizéssemos estudos para apresentar como seria a abertura para os consumidores de baixa tensão. Isso nós fizemos, encaminhamos ao Ministério de Minas e Energia e que, claro, dentro das políticas de governo, deve imaginar um momento para trazer essa discussão. A ANEEL está à disposição para fazer os ajustes na regulamentação que sejam necessários. Alinhado com esta necessidade e de um maior protagonismo do consumidor livre, do mercado livre no setor de energia, a ANEEL se reestruturou. Para quem não acompanha o trabalho da ANEEL de perto, nós criamos uma gerência de fiscalização de mercado e acompanhamento da concorrência. E o que eu posso dizer a vocês, posso assegurar a vocês, é que muito, muito em breve, essa gerência que fica subordinada à Superintendência de Fiscalização vai apresentar as suas ferramentas de trabalho. Então, tenham certeza que nós vamos dar segurança ao mercado de que todo e qualquer abuso será rigorosamente combatido. Então, abusos de poder econômico e também ações que firam a concorrência serão identificados e serão combatidos. Além disso, Barroso, se me permite, nós também, alinhados com a CCE, nós definimos a CCE, foi um trabalho que foi feito a várias mãos, desde a gestão anterior da CCE, o doutor Rui, que estava à frente, a Rose, que está aqui presente, o Marcelo e o Delgado, e também a Thalita, claro. Iniciou-se um conjunto de etapas para que houvesse a abertura do mercado. E aí a gente fala da questão das garantias, fala do acompanhamento prudencial, do monitoramento prudencial, dos critérios de entrada e de saída. Eu diria que nós concluímos os critérios de entrada e saída, estamos nesse momento, num momento de operação sombra, do monitoramento prudencial. A questão das garantias está sendo trabalhado ainda no âmbito de regulação da agência, e eu diria que nós estamos nos preparando para esse ambiente mais livre, mais dinâmico, mais sustentável, e que trará para o setor elétrico, eu tenho uma convicção, que trará mais modernidade, permitirá maior penetração de tecnologia, nós teremos um dinamismo maior, uma interação maior entre o consumidor e os seus provedores de serviço, teremos uma economia mais dinâmica. Então, essa é a minha crença e o que eu posso dizer é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, se ela não está completamente preparada, porque eu diria, nem todos nós estamos, é um ambiente novo ainda, mas nós estamos nos preparando para esse momento.
Muito bom, Sandoval, até porque você toca num ponto fundamental, como você comentou, no Mercado Livre, a negociação do preço ela ocorre de forma bilateral entre comprador e vendedor, né? Então, é o contrário de quem é o consumidor cativo, que está na distribuidora, onde existe uma tarifa, que essa tarifa ela é fixada pela agência. Muitos, inclusive, interpretam erroneamente que a agência está definindo, escolhendo a tarifa que é publicada. Não é assim. O que a agência faz é cumprir um procedimento. O procedimento tem rubricas diferentes, que tem caminhos próprios, e a ANEEL consolida isso numa tarifa final. Mas no Mercado Livre, a ANEEL absolutamente não faz nada. O preço é uma negociação, mas a ANEEL tem, e achei muito bom o seu comentário, a responsabilidade pelo zelo à defesa da concorrência, né? Coibir práticas que sejam oligopolistas ou mesmo monopolistas e que, com isso, gerem preços que sejam artificialmente competitivos. Achei muito importante essa sua colocação. E aí eu queria fazer um gancho para o Marcelo Loureiro, que está aqui representando a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é basicamente a casa do mercado, né? E eu queria, Marcelo, dar 3 passos para trás, fazer uma pergunta muito básica. Talvez ela seja a pergunta de você aqui que nos assiste presencialmente ou virtualmente, que é: eu sou um consumidor hoje que posso fazer minha migração para o Mercado Livre, né? Então eu tenho uma conta de luz que é mais ou menos R$10.000, esse é mais ou menos o limite para quem pode migrar hoje, uma pequena, média empresa, né? O que eu tenho que fazer? E na porta de quem eu bato primeiro? O que acontece? Me dá uma luz aí. Alô, alô. Ótima pergunta, Luiz, ótima provocação. Bom, inicialmente, você é um consumidor, você tem que procurar um comercializador varejista. Existem 100 comercializadores varejistas já habilitados para atender você. Temos mais 48 em habilitação. Em breve, eles estarão à disposição também, são grandes empresas. A gente tem 2 empresas aqui que têm seus comercializadores varejistas, a CEMIG e a ENGIE. Tem tantas outras por aí, muitas delas bastante ativas já. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, naturalmente, depois de conversar com algumas, encontrar qual que tem o produto mais adequado para você. Produto, talvez não só preço, mas um produto que lhe atenda em outras questões e também preço, naturalmente. Bom, o terceiro ponto aí é você avisar a distribuidora que você está saindo debaixo dela. Você não será mais cativo à distribuidora, você quer exercer a sua liberdade de escolha no mercado de energia elétrica. Você deve fazer isso com 6 meses de antecedência do momento que você deseja migrar. A distribuidora pode aprovar que você migre em menos do que 6 meses, mas você tem que se preocupar que ela pode ficar realmente, querer que você fique com ela por 6 meses, porque no final das contas ela fez contratações pensando em você. E também tem que tomar um certo cuidado com a data de aniversário do contrato que você tem com a distribuidora, que nem sempre os consumidores têm muita clareza em relação a isso, então tem que consultar a distribuidora para saber tudo isso. A partir daí, o seu comercializador varejista tem tratativas com a CCE para trazer você para o Mercado Livre. Em algumas situações, será solicitado que você faça adequações no seu sistema de medição de energia, que é um instrumento que a CCE hoje usa para identificar o seu consumo e definir a conta que o atacado terá com o seu comercializador varejista. E essas adequações, elas podem ser adequações do medidor e de infraestruturas ao redor do medidor. Mas, basicamente, o medidor precisa ter medição a cada 5 minutos, só para vocês terem um exemplo, né? Medições a cada 5 minutos, ser telemedido, ser medido à distância, né? Usando alguma rede, internet e tal. E também ter memória, porque se falhar a comunicação, a gente tem que recuperar os dados de momentos anteriores, tá? Mas, basicamente, o caminho é mais ou menos esse, claro, bastante resumido, mas eu acho que são alguns passos importantes. Você conhecer quais são os comercializadores, encontrar um produto que faça sentido, conversar com a distribuidora sobre a sua intenção de sair, né, manifestar, fazer essa denúncia, e, eventualmente, terá algum custo, alguma adequação que você terá que fazer na sua infraestrutura para você poder estar apto a migrar para o Mercado Livre. Tá? Claro que, em conversas com a ANEEL,
e a gente fechou no final do ano passado a consulta pública, né? A ANEEL fechou a consulta, não me lembro o número dela, mas ali foi só a primeira fase, tem uma segunda fase que vai potencialmente simplificar um pouco esse processo, em especial em relação às questões associadas à medição. Então, as primeiras etapas do processo que eu mencionei para vocês vai continuar existindo, e se tudo der certo, a última parte, que é se preocupar com a medição, tudo isso será muito simplificado e talvez inexistente essa etapa. Tá? Legal, Marcelo, que é a onda que todos os países que passaram por reformas e processos similares seguiu, né? Você começa com um processo que é o que tem para hoje, mas depois a gente vai adaptando. Agora, a gente está aí aproximadamente com, sei lá, mais ou menos um mês, né, do Grupo A já liberalizado, sendo que essa informação já era conhecida há bastante tempo, né? Então já antes da data, lá de 1º de janeiro, como o Sandoval comentou, já era conhecido pelo mercado que a partir de 1º de janeiro os consumidores do Grupo A já estariam todos livres para sair. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que está esse processo, porque, afinal de contas, quando alguém decide sair da distribuidora, né, fazer a denúncia do contrato, como você disse, você é o primeiro a saber, ali junto com o Sandoval, e conta para a gente como é que tem sido a experiência de, não posso perguntar de quem está migrando, porque essa é uma experiência mais do consumidor, que talvez eu explore aqui um pouquinho com os nossos colegas que estão efetuando as migrações, mas como é que tem sido a visão de vocês da Câmara nesse primeiro aí, praticamente mês? Luiz, que ótima pergunta, porque eu estou super orgulhoso do que a gente está vendo dentro da CCE. Como a gente tem participado junto com a ANEEL e do Ministério há anos já discutindo essas questões, e hoje a gente está vendo acontecer. Então, é um super prazer falar sobre isso. Eu vou começar mencionando sobre volumes, quantidade de consumidores que estão no ambiente livre. Tá? A gente terminou o ano passado, Luiz, e até Sandoval deve ficar orgulhoso com isso também. Terminamos o final do ano passado com 38 mil unidades consumidoras. Tá? Este mês para o mês de janeiro, tivemos um pedido de 3.200 migrações. Quase 10% do que temos hoje, do que terminamos no dezembro. Tá? Muitas dessas não conseguiram efetivamente atender todos os prazos, não conseguiram atender questões documentais. Cerca de 19% não conseguiu, tá? 21% não conseguiu, 70% está pronta, apta para entrar no Mercado Livre a partir de janeiro, e 9%, mais ou menos, tem alguma questão que estamos analisando, mas são potenciais ainda que podem vir para janeiro. Os 21% que eu mencionei, naturalmente, vão entrar em fevereiro, onde a gente esperava 1.300, e com esses 21% a gente vai para quase 2.000. Então, eu acho que esses números demonstram o interesse dos consumidores e o sucesso da Portaria 50 e de todo o trabalho que temos feito. A ANEEL, a regulamentação da ANEEL trouxe efeitos, trouxe segurança, e dentro da própria CCE a gente tinha uma preocupação muito grande em relação a gargalos, né? Claro, os comercializadoras estão acostumadas a migrar, no total, 500 unidades consumidoras por mês. Agora nós estamos tendo 3.000, 6 vezes mais. Quem participa desse processo são os comercializadores, um pouco os próprios consumidores, as distribuidoras da CCE. E nós ficamos muito preocupados em não sermos o gargalo. Fizemos vários investimentos no fim do ano passado, no último semestre, em sistemas, envolvemos cerca de 80 pessoas para tratar de diversas coisas associadas a essas migrações, Barroso, e também tivemos um esforço agora no final no meio do mês. A gente prorrogou o prazo de migração em 1 semana, o que significa que a gente contrai o tempo que as nossas equipes têm dentro da CCE para lidar com as questões, e ainda com um volume maior. Foi uma decisão arriscada, mas até o momento, até o prazo inicial, se não me engano era dia 16, tínhamos só 35% desse pessoal apto a migrar. A gente prorrogou 1 semana, de 35% passou para 70%. Então, 79%. Então, a gente, 1 semana de esforço da CCE duplicou o potencial. Mas, em grande resumo, pessoal, ao final do ano, nossa expectativa é ter algo
entre 20 e 25 mil migrações no ano, o que significa a gente aumentou um pouco mais que 50% em relação às 38 mil unidades consumidoras do fim do ano passado. Nós temos visto também muitos consumidores vindo para mais consumidores vindo para a CCE para o atacado. Então, a portaria 50, a regulamentação da ANEEL, também chamaram a atenção para o pessoal que não é obrigado a ir para o varejo. A quantidade de pessoas que migraram para o atacado também aumentou, o que é interessante perceber, né? Eles já poderiam ter vindo, mas possivelmente tudo que está acontecendo, esses eventos que você participa e organiza, chamam a atenção deles. E eles olham para o Mercado Livre com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção e tiveram interesse. É interessante ver isso. E pela primeira vez, a gente teve 80% dos migrantes vindo para o varejo. Sandoval, essa notícia também é legal. 80% vieram para o varejo e 20% para o atacado. Até dezembro, o normal era o contrário. Isso significa que o varejo está de vento em popa. A regulamentação está trazendo realmente a segurança e a organização que o mercado precisava. Então, é com muito orgulho que eu digo, talvez não esteja 100%, fizemos muito trabalho para nos aproximar dos 100%, mas não estamos no 100%, mas eu acho que os números eles são muito bonitos, eles têm um significado aí, e claro, representa oportunidade e competitividade, né, para a nossa indústria, como o Sandoval falou. Então, eu realmente estou orgulhoso, Barroso, muito obrigado por fazer essa pergunta e eu poder passar esses números para vocês. Então, você que nos assiste aqui presencialmente ou virtualmente, se migrar e tiver problema, já sabe qual é a orelha que você tem que puxar, né? Testar esse orgulho aqui na prática. Mas obrigado, Marcelo, excelente. E aí eu queria pegar justamente o final da sua boa fala para fazer o link agora com o Marcos Keller, né? Pela ponta de quem está nesse mercado, aqui junto com o Túlio da CEMIG também, tentando entender quem é esse cliente, construindo o produto, construindo o relacionamento e entregando o que o cliente efetivamente quer. E aí, Keller, eu te pergunto, o que na tua visão, né, tem sido o motivador dessa onda de migrações, né? Quer dizer, o cliente ele quer previsibilidade de custos, ele quer somente preço baixo, e quando ele migra, né, ele tem essa previsibilidade de custos, ou a gente pode ter uma migração que ocorre com uma cabeça de redução de preço de energia, mas, de repente, tem uma conta que chega aí por fora que ele não mapeia, né? Conta um pouquinho para a gente a experiência de vocês e a tua visão como diretor de regulação e mercado de uma empresa bastante relevante, acho que no mercado elétrico nacional. Boa tarde, Barroso, diretor-geral Sandoval, Marcelo, Túlio. Agradecer à Exame BTG pelo convite. É muito interessante, como você falou na abertura, né, Barroso, que nós somos acostumados a ter esses debates, esses painéis, mas sempre muito dentro do setor elétrico. Eu acho que é uma grande oportunidade de estar se comunicando um pouco mais para fora do setor elétrico. Fiquei muito feliz, né, com o que o diretor Sandoval falou, e o Marcelo, né, e eu acho muito alinhado com o que eu penso, de quão importante é esse passo, né, que a gente deu em janeiro desse ano, que é a abertura do Mercado Livre para todos os consumidores, todas as indústrias que estão conectadas em alta tensão, né? Falta só o último grande passo, que é a baixa tensão. Acho que isso vai acontecer no futuro próximo, mas isso é, sem dúvida, um passo muito importante. O Mercado Livre, né, como o doutor Sandoval já falou, não é de hoje, tem 20 anos, mas os números que o Marcelo, né, acabou de colocar aqui mostram como isso é importante. E indo tentando entender um pouco a essência, né, Barroso, qual o valor que o Mercado Livre agrega, né? Eu acho que ele agrega, né, começa pela competição, né, pela concorrência, fazendo que nós, né, do lado de vendedores, possamos superar a concorrência, mas também nos superarmos, né, na forma como a gente entrega os nossos produtos, em questão de simplicidade, de customização, ao que o consumidor vem buscando. E se a gente não faz isso, do ponto de vista da venda, certamente ou a gente vai estar presente no mercado, ou vai estar perdendo margem, ou ambos, né? E quando a gente coloca isso no ambiente, que é o setor elétrico hoje, né, e também, né, para quem não conhece, né, o setor elétrico hoje tem uma excelente concorrência, né? Nós temos centenas de geradores no Brasil, centenas de comercializadores, né? O Marcelo até falou de uma categoria aqui, que é o comercializador varejista, que é quem lida, né, com
com o varejo, como o próprio nome diz, mas a gente tem centenas de ofertantes nesse mercado. Então, quando a gente junta, né, um ambiente com bastante concorrentes e essa pressão para que a gente faça melhor, no final das contas, o que a gente consegue entregar para o consumidor, e talvez eu acho que esse é o principal, mas não é o único, já respondendo o teu ponto, Barroso, é, sim, o preço mais justo possível, né, o melhor preço possível naquele momento. É claro que o mercado de eletricidade ele tem uma volatilidade de preço, e eu acho que isso é importante, e o mercado livre é uma forma com que o consumidor consegue fugir dessa volatilidade do preço de energia, mas, certamente, por meio dessa concorrência, ele vai entregar o melhor preço possível para o cliente naquele momento. Mas não somente isso, ele consegue entregar também aquilo que o cliente deseja. Então, se o cliente quer buscar, e são vários os viés, são várias as características que são buscadas, Barroso, pode ser tecnologia, né? Pode estar escolhendo um gerador com uma tecnologia, uma geração solar, hídrica, eólica, pode ser um atributo ambiental em si, né, descarbonização, social, às vezes, mas ao ele travar, e também, né, o mais importante, ele vai escolher de quem compra, por quanto tempo compra, e isso vai fazer com que ele, daí sim, tenha a sua previsibilidade de preço por quanto tempo que ele desejar. Então, acho que é importante estar sempre bem assessorado, existe também esse serviço no setor, os vendedores fazem isso, outras empresas fazem isso, de assessorar também o momento de compra, por quanto tempo que compra, e com isso ele consegue travar um custo importante do custo final da energia, que é a energia em si. Mas, Barroso, a sua pergunta ela é muito legal, né? Porque a energia, a commodity energia, é um dos custos que o consumidor tem quando está consumindo eletricidade. Existem dois outros importantes, além de impostos, mas o outro a infraestrutura, o serviço de distribuição e de transmissão, que é regulado pela ANEEL, então a ANEEL toma conta disso, né? Então são relativamente previsíveis. Existe um terceiro, que eu acho que esse é importante a gente se atentar, que são os custos de encargos e de serviço do sistema. Então, tudo aquilo que não está no serviço de infraestrutura e que não está no preço da commodity, no preço da eletricidade em si, vem por meio dos encargos que daí são recolhidos no final das contas pela CCE. O que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que essa conta tem sido cada vez mais importante por meio de custos que vem aparecendo. Claro, todos são legítimos, são embasados em leis, mas que vem crescendo ao longo do tempo, inclusive com escolhas que nós fizemos de subsídios para essa ou para aquela tecnologia, que hoje passam a pesar cada vez mais no custo final da energia. Então, o consumidor ele consegue ter previsibilidade do seu custo final de energia ao travar, né, ao escolher o seu fornecedor de Mercado Livre, mas ele também tem que ficar atento à questão dos encargos. Existem formas o próprio Mercado Livre, né, oferece algumas formas de mitigar esse risco, mas é uma questão importante. Esse é um tema que, no primeiro painel, né, o Alexandre, do BNDES, já trouxe aqui a discussão. Nós estamos vivendo no Brasil, nesse momento, no âmbito regulatório, não da ANEEL, mas do Congresso, né, uma discussão muito importante sobre subsídios. Então, a gente tem que cuidar disso, porque não adianta depois o cliente entender que travou seu preço e aparece uma conta lá no final das contas que não estava esperando. Tá? Então, eu acho que a concorrência faz com que o consumidor tenha o melhor preço possível da energia. Temos nós, no âmbito regulatório, tomar um pouco de cuidado com essa evolução daqueles outros custos que vêm por fora. Excelente comentário que você trouxe, né? Até entrou numa discussão muito relevante para o Brasil, que é a importância, né, ou a não importância, e a participação dos subsídios na conta total de luz, porque nada adianta o Brasil ter a energia mais competitiva do planeta e se transformar no país da energia barata, mas da conta cara, porque entre a energia e a conta final entram parcelas que acabam sendo meio bagunçadora disso tudo. E aí, Sandoval, você está quietinho aí? Eu queria te provocar e te escutar um pouco sobre isso, porque a ANEEL tem sido muito vocal nessa discussão dos subsídios. A gente vai conseguir diminuir essa conta aí ou estamos fadados a sofrer eternamente? Bem, eu acho que essa é uma pergunta boa para eu falar, explicar e depois me retirar, porque eu estou no horário do meu voo, mas eu agradeço muito pela pergunta. Acho que a pergunta nós já temos apresentado de forma reiterada para o debate público a importância de nós racionalizarmos os subsídios na conta de energia elétrica. E essa preocupação ela reside por um aspecto matemático. Se nós fizermos uma análise dos últimos 13 anos, o custo de distribuição
cresceu em torno de 93%. As taxas referenciais de inflação, IPCA e IGPM, cresceram 117% e 123%. Então, o custo de distribuição cresceu abaixo dos custos de inflação. E por que isso? Regulação técnica e econômica da Agência Nacional de Energia Elétrica. O custo de transmissão ele cresceu acima do IPCA e um pouco abaixo do IGPM, o custo de geração um pouco acima do IPCA, já mais próximo do IGPM. O custo dos encargos setoriais cresceram absurdos 270%. Ou seja, o custo atual das políticas públicas voltadas para o setor de energia elétrica cresceu 3 vezes mais do que o custo de distribuição de energia. Esse debate está posto. O ministro de Minas e Energia fez uma reunião segunda-feira agora com todas as associações do setor e firmou seu compromisso público de enfrentar esse debate. Então, eu poderia dizer que, ao longo dos últimos anos, acompanhando sempre o trabalho de diversos ministros que precederam o ministro Alexandre Silveira, este momento, exatamente premido pelos altos custos dos subsídios e a necessidade de um rearranjo geral do setor, o assunto dos subsídios será debatido frontalmente pelo Ministério de Minas e Energia e, claro, em apoio e de forma conjunta com o Ministério da Fazenda, reconhecendo, sim, o grande impacto do custo da energia elétrica no custo Brasil. A energia elétrica tem que ser barata, porque se ela não for barata, nós não teremos um país desenvolvido e um país igual. Então, doutor Barroso, Túlio, Keller e Loureiro, e a todos e a todas que nos acompanham aqui presencialmente, principalmente a grande audiência que a Exame possui, seus leitores. Eu pediria licença agora, porque tenho um compromisso agora com uma empresa aérea para me levar para Brasília. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Sandoval. Uma ótima reflexão, e eu acho que serve um pouco também do gancho aqui para trocar a bola para o Túlio, né? O Túlio que representa a CEMIG, de uma área muito relevante, que prospecção, relacionamento, manutenção de clientes. E aí eu queria te escutar um pouquinho, Túlio, na esteira do que o Keller falou, como é que vocês na CEMIG vêm trabalhando nessa prospecção dos clientes e principalmente garantindo a retenção, dado que agora o seu cliente ele pode ir para o Keller depois de amanhã, mas o cliente do Keller pode vir para você também, né? Então, como é que vocês vêm trabalhando nesse ambiente concorrencial da indústria de energia e até agora com esse mesinho de abertura do Grupo A? Em primeiro lugar, né, boa tarde a todos. É um grande prazer participar aqui desse evento e falar para compartilhar o painel aqui com os colegas do setor e com todos vocês. Assim, né, o Mercado Livre ele já vem crescendo desde a sua abertura, né? Curiosamente, né, eu estou lá na CEMIG há 18 anos. Quando eu entrei lá, a gente tinha menos de 200 clientes no Mercado Livre, né? Que era essa grande indústria, né, consumidora de grandes blocos de energia. E, atualmente, a gente tem uma carteira, em Minas, nós já temos 1.800 clientes no atacado, né? E, fora Minas, nós temos 4.800 clientes, né? Então, assim, a gente vem aí nos últimos anos tendo acompanhando, né, o crescimento do mercado. Só que, né, agora, esse ano, com a abertura e que a gente diz, né, com a oportunidade de um setor que até então não podia participar dos benefícios do Mercado Livre, poder ingressar no mercado, a gente fez lá um super esforço, né, para participarmos também desse segmento que está abrindo agora, né? Então, o Barroso estava brincando ali fora, né, que a gente até então conversava muito dentro do setor, né, como se fosse uma bolha, né? Então, a gente juntou com as nossas áreas lá da CEMIG de marketing, de TI, a gente criou, né, o primeiro portal onde você consegue fazer uma compra de energia no Mercado Livre de ponta a ponta.
Então, um cliente nosso se interessar pelo Mercado Livre, ele entra lá e ele consegue fazer a jornada em 3 passos, inclusive assinar o contrato e ir para o Mercado Livre com a nossa comercializadora varejista. Então, já foi, né, assim, uma inovação que a gente trouxe, né, aqui para esse novo segmento. Também, né, alinhado com aquela conversa ali, né, o Barroso, a gente participou de dezenas de eventos dos nossos clientes, né, não eventos do setor elétrico, para realmente levarmos o Mercado Livre e tentarmos encontrar esse cliente, né, e num momento muito especial, né, porque, felizmente, nesse momento de abertura, o preço também está muito bom, né? Então, o cliente realmente ficava, muitas vezes, até surpreendido positivamente com as vantagens que ele teria ao migrar para o Mercado Livre. Então, assim, queria até comentar aqui sobre a fala do Marcelo, né? Muito orgulhoso, né, do grande volume de clientes que estão migrando para o mercado, e a gente também tem um orgulho muito grande de fazer parte, né? Ao longo do ano passado, né, a gente já conquistou 1.200 unidades que estão, ao longo desse ano, agora migrando com a CEMIG, né, no varejista especificamente. Então, nós estamos vendo, sabe, Barroso, que rapidamente nós vamos lá atingir uma carteira de 10.000 clientes, né? E aí a vida não é só vender, né? A gente tem que cuidar dos clientes para que depois ele não vá para a concorrência, né? Embora, né, assim, o mercado tem espaço para todos, né? A gente sabe que e isso é muito bom, né? A gente ter espaço para todo mundo. E a gente também, né, está com uma área lá específica de experiência do cliente para acompanhar todas as nossas jornadas, alinhada com a inovação, para a gente sempre trazer novas ideias, né, lá no nosso relacionamento, e para que a gente tenha a retenção e o cliente fique sempre conosco, né? Uma coisa interessante, né, que a gente nos outros painéis aqui falou de energias renováveis, né? E assim, se a gente for assim, a gente fica vendo, né? Olha, existe a geração eólica, a geração solar, e como que você leva, né, essa energia limpa para os consumidores, né? As pequenas e médias empresas, principalmente que estão entrando agora no mercado. Principalmente no Mercado Livre, né? Ele tem esse benefício, né, de conectar, né, aquela nova energia que está chegando no setor elétrico, que realmente é um diferencial que o Brasil tem, e levar o benefício dela para os nossos clientes, né? E essa indústria que agora, e essas empresas, né, não só a indústria, né, comércio, serviços, né, é um segmento muito importante do país que vai poder participar agora, né, dessa onda renovável pelo Mercado Livre, né? E cada vez você tocou bem, a gente tem ondas já. O Mercado Livre não é de agora, né? A gente tem um Mercado Livre funcional no Brasil há muito tempo, mas o consumidor que agora passa a participar desse mercado é um consumidor novo, diferente, menor, com outra característica, muito menos conhecimento, como será mais à frente o consumidor residencial. Então, é natural que as empresas tenham que criar produtos e formas de atrair esse consumidor de uma maneira bem particular, porque você não trata um consumidor que tem uma conta de R$ 10.000 por mês igual aquele que tem uma conta de R$ 150 mil por mês, né? Vocês já estão botando cafezinho e pão de queijo no pacote da migração? Esse é um super desafio, né? Que a gente diz que quem tem uma conta acima de 10 mil, às vezes até acima de 5 mil, ainda consegue migrar para o Mercado Livre agora, né? É um cliente que ele não embora a gente fale de consumidor varejista, a gente até brinca, ele é como se fosse um atacarejo, né? Porque ele ainda tem um custo muito representativo com o insumo energia elétrica, né? Então, esse era o grande desafio nosso, né? A gente tem experiência na GD, né? A CEMIG tem uma empresa que comercializa GD, mas a gente sabia que esse cliente é diferente do cliente da GD, né? Então, assim, a gente buscou, né, lá atrás, quando a gente começou a formatar as nossas jornadas de prospecção desse cliente, olha, nós temos que levar para ele o que ele busca, que é o quê? Simplicidade, né, facilidade e sustentabilidade, né? Então, o que nós pensamos lá atrás? Olha, eu não vou ficar conversando com esse cliente
sobre encargos, não vou ficar conversando com ele sobre data da migração, nem sobre take or pay, limite superior. Não, o nosso objetivo para que a gente fosse o mais feliz possível e mais eficaz possível na nossa prospecção é levar para o cliente o produto simples, né? Então, olha, cliente, eu sei que existe um problema na migração, a gente te apoia no máximo possível. Agora, se você não migrar, não existe penalidade. No dia que você conseguir migrar, o seu contrato ativa. Então, você não precisa preocupar com isso. Você não precisa preocupar com flexibilidade superior, nem take, o contrato nem fala disso, porque a gente vai te entregar o que você precisa e o que você vai consumir, né? E os encargos são um risco que você não precisa conhecer, a gente assume, né? E aí, assim, a gente concebeu esse produto e estamos levando para o mercado dessa maneira, né? Uma coisa, né, que a gente sempre tem que ressaltar também, porque há produtos de todas as naturezas sendo ofertados, né? Então, a gente também buscou o seguinte: o nosso produto não tem ressalvas. Por quê? Porque esse cliente, ele em geral, né, a gente fala na média, né, ele não quer perder o tempo dele conhecendo os detalhes, né, e vamos dizer, as curvas do setor elétrico, né? O que ele quer é produzir com sustentabilidade e competitividade. Então, o nosso objetivo é esse: vamos ofertar para o cliente um produto simples e que possibilite a ele cuidar do negócio dele com sustentabilidade. Então, realmente a forma que a gente está conseguindo levar o produto para o mercado e, felizmente, estão muito satisfeitos, né? Assim, a gente vê que todo mundo realmente está migrando. A gente conversa, às vezes, numa primeira conversa, a coisa não acontece, mas logo na sequência temos tido muito sucesso. Não, excelente colocação, porque você entrou com uma série de assuntos que eu acho que são bem relevantes para quem está olhando a migração, o que o mercado tem a oferecer. E como nós temos aproximadamente 5 minutinhos para fechar esse painel, eu queria até por isonomia voltar a bola para o Keller, porque certamente a ENGIE tem vieses similares, produtos similares, cabeça similar. E como é que você, Keller, ali na ENGIE, né, vê a companhia atuando nessa linha de produto para o seu cliente? O que seriam diferenciais que até você recomendaria um comprador olhar na hora de efetuar uma migração? Queria que você fosse mais breve, quando eu queria fazer um fechamento com o Marcelo Loureiro, antes da gente concluir o painel. Viva a concorrência, né, Barroso? Então, é exatamente isso que o Túlio falou. Eu acho que todas as empresas, pelo menos as grandes empresas, estão seguindo na mesma linha. Digitalização, né? Então, ter canais digitais que o cliente possa comprar energia. Simplicidade, então, produtos cada vez mais simples. Eu acho que quanto menor o cliente, menos ele quer entender essa complexidade que é o setor elétrico, né? Então, produtos mais simples. E que, no final das contas, atenda às suas necessidades. Então, né, as flexibilidades que o Túlio também citou, eu acho que são ofertadas pela grande maioria dos concorrentes e dos vendedores. Um aspecto que é muito buscado por todo mundo é a questão, de fato, da descarbonização, né? Então, a gente está vendo que esses pequenos clientes, eles estão cada vez mais também dando valor a isso, não somente a preço, porque eles, muitas vezes, estão no meio também de uma cadeia de suprimentos e também são exigidos por seus clientes finais, muitas vezes as empresas maiores, a terem essa descarbonização. Então, isso é um atributo, né, que está cada vez mais sendo buscado. Mas eu te responderia que é isso. Eu acho que a questão de digitalização, de flexibilidade, de entender o que o cliente quer, e também com a questão de atributos ambientais, é o que a maior parte das empresas, inclusive a ENGIE, né, oferece aos seus clientes. Muito bom. Agora, para fechar, eu queria concluir com uma pergunta para o Marcelo aqui, que é: Marcelo, agora eu sou o cliente, né? E eu contrato você para fornecer até um serviço que a PSR, aqui, a empresa que eu presido, fornece. A PSR, ela ajuda os clientes a tomar essa decisão e fazer análise de risco. Eu sou o cliente, te contrato e te pediria quais são, talvez, as 2 ou 3 dicas que você me daria ao decidir escolher meu supridor aqui da minha direita ou meu supridor aqui da esquerda. Bom, eu acho que a primeira dica é: conheça as suas necessidades. Identifique o que você é, uma indústria, tem tal característica, entenda a si mesmo. E, claro, converse com alguns comercializadores varejistas
sobre as suas características particulares e veja o que eles podem oferecer para suprir isso. E, claro, a gente está vendo um mercado que já existe há bastante tempo, a gente não pode falar que ele está nascendo, mas talvez ele esteja em crescimento. Então, buscar uma empresa sólida, que traga segurança para você, para suas atividades. Enfim, eu acho que esses passos eles são os mais relevantes. Você tem que saber o que você quer, qual é a sua necessidade, quem pode te oferecer um produto adequado, quem se adequa à sua necessidade. Ainda estamos vivendo um momento que o varejo ele é grande o suficiente para customização. Em algum momento, chegará em nós residenciais e essa customização não vai mais existir. A gente vai ter 50 produtos de prateleira diferentes. E, claro, a solidez da empresa, se vocês tiverem chance de analisar se ela é mais ou menos sólida, ou quanto tempo ela já opera, qual é a segurança. Vocês têm que se sentir seguros com o seu fornecedor. Ok? Você é um parceiro, vocês tiveram a vida inteira com a distribuidora, vocês poderão ter a vida inteira casados com outra empresa. Eu acho que é prudente vocês se sentirem confortáveis, seguros. Barroso. Eu acho que quando a gente estiver fazendo uma analogia lá para frente, né, o dia que nós, consumidores residenciais, pudermos fazer essa portabilidade, como a gente faz hoje na telefonia celular, em outros lugares, acho que eu posso falar esse seu nome, né, Marcelo? Se todos eles aqui nos oferecerem um desconto aí de 15% na tarifa, mas derem para a gente um ingresso para o show do Iron Maiden no início de dezembro no Alliance, migramos, né? Mas se ele der para o Metallica, eu não vou não, tá? Gente, muito obrigado pela audiência, foi ótimo aqui tê-los, você que nos assiste também.